Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é praticamente nossa última aula, né? Uma vez que quarta-feira será a nossa avaliação, então hoje é a nossa última aula. E hoje eu venho trazer a vocês um tema que é muito importante na assistência de enfermagem ao paciente neurológico, que são os cuidados paliativos. Afinal, o que são cuidados paliativos? Eu vou ensinar esse conceito muito importante a vocês, como nós vamos aplicar esses cuidados aos nossos pacientes neurológicos ou de outras patologias e como será o nosso relacionamento com seus familiares, conceitos de ética que são muito importantes dentro dessa concepção de cuidados paliativos, tá? Então, antes eu vou ler aqui um conceito muito importante da Organização Mundial de Saúde e depois eu vou explicar a vocês. Então, os cuidados paliativos, gente, foram definidos aqui pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como ações que consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção, alívio da dor, ou seja, como uma forma de aliviar o sofrimento com compaixão, controlando os sintomas de dor, buscando oferecer qualidade e bem-estar enquanto o paciente estiver sendo assistido, tá? Então vamos lá. Então, o conceito de cuidados paliativos consiste em garantirmos ao nosso paciente medidas que vão diminuir consideravelmente a sua dor, fazendo com que ele tenha um conforto maior, né? Uma vez que as dores elas diminuem consideravelmente, o paciente ele se sente satisfeito e isso faz com que ele tenha um bem-estar físico, psíquico, espiritual. E a partir desses cuidados, né, mediante a respeitar a essência da vida humana, mesmo que fragilizada, a partir daí daremos então início aos cuidados paliativos. Então vejam só, então a Organização Mundial de Saúde trouxe essa concepção que os cuidados paliativos significam cuidar do paciente numa situação complexa, delicada, ou seja, todos os pacientes de cuidados paliativos são pacientes que se encontram numa condição grave, onde de fato há uma ameaça à vida desse indivíduo, né, onde não se tem perspectiva de cura muitas vezes, tá? Porém, a equipe multidisciplinar, o que são profissionais aí da equipe, quais são os profissionais da equipe multidisciplinar, o que é uma equipe multidisciplinar? Eu acho que talvez eu já tenha falado em outro momento para vocês, a equipe multidisciplinar é uma equipe composta por diversos profissionais de diversas áreas, cada qual com o seu conhecimento, que vão agregar a melhoria do estado de saúde do paciente. Quais são os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar que irão assistir ao paciente de cuidados paliativos? Claro, nós da enfermagem, a enfermeira, os auxiliares e técnicos de enfermagem, os médicos, os psicólogos, os educadores físicos, os dentistas, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos e os assistentes sociais, tá? Então, todos esses profissionais, os terapeutas ocupacionais, então, todos esses profissionais, cada um com os seus conhecimentos específicos, irão garantir ao paciente uma qualidade de vida maior. Temos que entender, dentro dessa concepção de equipe multidisciplinar, que cada profissional exerce a sua função importante. Nós, da enfermagem, ficamos ali com os cuidados diários, a enfermeira lidera a sua equipe, os técnicos realizam os cuidados propriamente ditos, os fisioterapeutas prescrevem exercícios físicos para a melhoria dos quadros motores do paciente, a psicóloga avalia a questão emocional do paciente. Então, veja só, cada profissional tem a sua importância. Um não mais do que o outro, mas cada um com os seus conhecimentos específicos, porque quando estudamos, adquirimos conhecimentos específicos. Eu até já falei em outro momento para vocês, os conhecimentos que vocês adquiriram foram diferentes daqueles que eu adquiri enquanto estudava, e assim por diante. E quando nós temos aí uma mente aberta e somos receptivos ao conhecimento, nós também vamos aprender com os nossos colegas. Mas aqui o grande objetivo é garantir uma assistência completa ao paciente de cuidados paliativos, cada profissional com o seu devido conhecimento. Dessa forma, vamos assegurar uma assistência
completa, multidisciplinar, tá? Então, nós vamos nos relacionar com os profissionais de enfermagem a fim de garantir uma assistência completa ao paciente de cuidados paliativos, assim como vamos também nos relacionar com outros profissionais de saúde, né? A equipe multidisciplinar, esses profissionais que eu já citei a vocês. Só um minutinho que o guardinha tá passando aqui na rua fazendo a nossa vistoria, que não pode faltar. Então, pessoal, isso é muito importante aí a fim de assegurar uma assistência completa ao nosso paciente, tá? Então, como eu disse para vocês, são pacientes de cuidados paliativos que na grande maioria das vezes não tem perspectiva de cura. São pacientes que estão acamados ali há anos, porque a situação de coma, por exemplo, né, onde esse paciente ele tem uma atividade cardíaca, tem todos os sinais vitais ali, ele corresponde à sua atividade metabólica, né, mesmo que reduzidas, à sua atividade neurológica, porém, existe aí um nível de inconsciência no qual esse paciente não tem abertura ocular, ele não tem a questão da fala, ele tem atrofia de membros, né, quando esse paciente ele se encontra em situação como esta, esse paciente ele não tem perspectiva de avanço desse quadro, ainda assim nós vamos realizar os cuidados paliativos e de fato fica muito difícil, né? Nós sabemos quanto tempo esse paciente tem de expectativa de vida, então nós não podemos nos apegar muito a isso, nós temos que nos apegar na questão em garantir ao seu paciente, né, por mais que ele esteja nesse quadro de coma, ou pacientes que estejam em situações graves, por exemplo, em pacientes que tiveram os tumores cerebrais e estão nos estágios finais da patologia, nós vamos garantir a esse paciente toda a qualidade enquanto lhe restar vida. Então, esse é o grande objetivo. Uma coisa também muito importante é a questão dos familiares aqui também, tá? Uma vez que quando uma pessoa ela tem um problema de saúde crônico, ou então que foi decorrente de um grande acidente, normalmente um familiar se prontifica ao seu cuidado, tá? Aí pode ser de repente um ou mais. Desculpa, gente. Um ou mais. Então, pode ser que esse familiar seja uma mãe, seja um filho, seja uma filha. E como eu já expliquei para vocês em outro momento, esse processo de cuidar, ele é muito complexo. Uma vez que quem cuida de um familiar, né? E assim, uma coisa que vocês vão perceber ao longo da jornada de vocês, uma coisa que, assim, como enfermeira é clássico, que eu já me deparei muito, é a questão das configurações familiares, né? Como se dão esses acordos familiares quando se tem uma pessoa que precisa de cuidados, né, contínuos, como que fazem esse acordo entre os familiares de quem vai prestar os cuidados. São famílias numerosas, de 5, 6 filhos, né? Um pouco famílias menos numerosas, às vezes. Porém, uma coisa que a gente percebe com muita frequência, né, um clássico, é que normalmente nessa configuração familiar do paciente que precisa de cuidados, apenas né, vocês vão observar muito isso enquanto profissionais, às vezes até na vida da gente a gente já observa isso, apenas um dos filhos, né, tomam frente aí aos cuidados. Pode acontecer de mais serem participativos, mas de modo geral, um filho se torna responsável pelos cuidados contínuos a esta mãe, a esse pai, né? Ou então o filho é a mãe que fica na linha de frente, intensa ali de cuidados. E nós temos que pensar que essa pessoa, né, que está à frente dos cuidados desse paciente, que já é um paciente de cuidados paliativos, que essa pessoa que está nessa linha de frente do cuidado, essa pessoa também, ela sofre uma tensão muito grande, né? Ela sofre em ver o seu ente querido, que até então era uma pessoa saudável, era uma pessoa produtiva, era um adulto, era um idoso até então que trabalhava, que cuidava da casa, ou era uma criança super saudável até o surgimento da doença, como um tumor cerebral. Então, nós temos que entender toda essa situação, que para o familiar é algo muito complicado ver esse declínio, né, no qual aquela pessoa que ela tanto ama, que é o seu familiar,
hoje está passando. E existe aí, né, na psicologia, algo que chamamos de transtorno compartilhado. E o que isso significa, professora? Então, um familiar, quando ele principalmente quando ele é sobrecarregado, porque como eu disse anteriormente a vocês, normalmente é um dos familiares que prestam essa assistência, os outros acabam ficando um pouco mais folgados, né? Sabendo que tem alguém que já faz. Então, esse familiar que se dispõe a cuidar de um ente querido, né, que necessita de cuidados paliativos, ele acaba passando por essa questão que eu disse há pouco para vocês, do transtorno compartilhado, que é quando eu acabo absorvendo toda essa questão desse cuidado de modo muito intenso e acabo me tornando uma pessoa cansada, desenvolvendo sintomas talvez de ansiedade, de depressão, porque ela acaba muitas vezes esquecendo de sua vida particular, voltando toda a sua atenção, a sua energia ao paciente, e isso pode desgastá-la física e emocionalmente. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Do que? Ao invés de eu ter um paciente de cuidados paliativos, um paciente sem perspectiva de cura, a partir dessa condição, nós temos a possibilidade de termos mais um paciente, que é justamente aquela pessoa que o acompanha. Então, a saúde física, mental e espiritual dessa pessoa também é muito importante. Então, nós precisamos saber, como eu já disse em outro momento para vocês, que quando nós cuidamos de uma pessoa, nós não cuidamos de modo isolado. Lógico que nós sempre pensamos nos fatores físicos, psíquicos e espirituais. Porém, eu tenho que pensar na sua configuração familiar, pois também é muito importante, para que deste modo a gente reduza o número de pessoas adoecidas, né? Uma vez que eu não vou prestar atenção no familiar, eu só vou focar minha atenção no paciente. Então, nós temos que nos atentarmos a isso, a questão dos familiares. Vejam só que a Organização Mundial de Saúde, ela faz a citação da importância dos familiares. Então, vai logo, meu filho, faz favor. então, vai, coopera aqui, né? Já tá tarde da noite. Então, pessoal, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que a citação aqui da Organização Mundial de Saúde, que é uma organização mundial, ou seja, referência maior não há de conceitos, né? Nós temos que pensar aqui o seguinte, uma vez que os familiares serão inseridos no nosso plano de cuidados, logo assim vamos fazer. Porque a presença do familiar a esse paciente que se encontra no estado grave, ela vai amortecer o seu sofrimento emocional. Lá, por mais que ela não veja, ela vai ouvir. Lembre-se, né? O paciente, ele está ouvindo tudo. Então, para ele, ele vai se sentir muito seguro, muito amado, porque o que acontece? Dentro da hospitalização, nós temos que remeter aquele ambiente, principalmente com crianças, mas isso é válido para pacientes de qualquer idade. Nós temos que fazer daquele ambiente o mais familiar o possível, né? No caso de crianças, tentando trazer objetos que lembrem a sua infância, um bichinho de pelúcia, uma fotografia, algum brinquedo, isso é muito significativo. Para o paciente adulto, essa referência da presença de um familiar minimiza muito a dor, né? Estudos científicos mostram que pessoas que são assistidas de modo mais humano tendem a sentirem menos dor, a se sentirem mais confortáveis. Então, nós temos que prezar muito por esse sentido dentro da nossa assistência de enfermagem, tá? Então, incluir o familiar, ele faz com que aquela hospitalização, mesmo que seja um paciente muito grave, que esse momento seja um pouco menos doloroso, um pouco menos pesaroso a ele, tá? Então, falando aqui em cuidados paliativos, gente, na verdade, outro conceito aqui, tá? Então, cuidados paliativos, na verdade, eles não envolvem somente a terminalidade, ou seja, né? Nós não podemos associar os cuidados paliativos só em pacientes terminais, tá? O serviço pode começar quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença potencialmente letal. E o que são doenças letais, pessoal? Doenças que levam à morte. Então, os cuidados paliativos, na verdade, antes desse paciente evoluir ao estado terminal,
Uma vez que ele recebe um diagnóstico de uma doença que sabe-se que ele vai evoluir ao óbito, os nossos cuidados paliativos já começarão aí, tá? Então, eles são muito importantes. A pessoa, o profissional que prestará essa assistência deve ser um profissional calmo, que traga segurança, que pense na questão organizacional, ou seja, o ambiente ele precisa estar devidamente harmonioso, organizado, tá? Pacientes de cuidados paliativos precisam de ambientes calmos ao seu desenvolvimento. Então eu tenho que ser uma pessoa, aqui quem trabalha com cuidados paliativos, eu que já cuidei, a gente sabe que pacientes de cuidados paliativos, eles exigem detalhes, porque são os detalhes que farão aí a qualidade na sua assistência, tá? Então nós temos que pensar nesse sentido em relação ao paciente. Então você vai acordar, você vai cuidar desse paciente pela manhã. Pessoal, o que nós iremos fazer? Auxiliá-lo, né, nas suas atividades básicas do dia, garantir conforto, tá? É paciente que está acamado, mas mesmo assim, mesmo que seja difícil, eu com a ajuda dos meus colegas, eu levarei ao banho de aspersão, porque ele precisa desse conforto, né? Uma vez que o banho somente de leito não será um banho que vai trazer ao paciente esse conforto, que de fato o de aspersão traria a ele. Então, encaminhar esse paciente ao banho de aspersão, né, auxiliá-lo ali, paciente de repente faz alimentação via oral, vamos auxiliar esse paciente, promover um ambiente. Quando eu ajudo esse paciente na sua alimentação, eu tenho que pensar no ambiente de forma geral, lembre-se dessa visão, tá? De modo a garantir um ambiente higiênico, propício e confortável à sua alimentação. Então, nós vamos fazer isso em relação ao paciente, promover um ambiente adequado para a sua alimentação, para o seu repouso, tá? De modo a contribuir para uma vida mais confortável o possível e de modo a acolher sempre os seus familiares, tá? Então, pessoal, aqueles 3 pilares, né, da vida do indivíduo se farão muito presentes na questão do quanto precisaremos suprir as necessidades desse paciente aqui, tá? Então, como eu já tinha dito para vocês, na questão física, a manutenção de sinais vitais, o alívio da dor. Como que nós vamos aliviar a dor? São pacientes que sentem muitas dores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu particularmente já cuidei, que é um paciente que teve câncer, um câncer cerebral, que teve uma evolução muito rápida, e como que nós cuidávamos dela para minimizar a dor? Nós administrávamos a medicação conforme prescrição médica, né? Porque normalmente esses pacientes, eles têm ali uma prescrição, se o paciente apresentar dor, você administra tal medicação, né? É bem específico em relação a isso. Porém, nós não podemos sobrecarregar esse paciente de medicações, né? Uma vez que a metabolização dessas substâncias é um processo complexo, então a gente pode partir para um princípio de medidas terapêuticas não invasivas, como eu fiz a citação para vocês num outro momento. Quais são essas medidas? As massagens de conforto. Quando nós realizamos a massagem de conforto, nós estamos estimulando a circulação sanguínea local, fazendo com que haja um relaxamento desses vasos sanguíneos, porque quando nós temos dor, né, independente da localização, os nossos vasos estão dilatados. Uma vez que esses vasos são devidamente massageados, podem haver um relaxamento e, consecutivamente, a partir desse relaxamento, a diminuição da dor. Então, vamos realizar massagens de conforto, né, a esse paciente. Comumente, nós realizamos ali com o olhinho Dersane. O óleo Dersane é um clássico. A gente tá passando agora uma música. Espera só um pouquinho, que senão não vai